Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Eu sou o Alberto Leitão Rosa, colaborador do Centro Espírita Irmã Rosa. Que Jesus nos abençoe em mais esta edição do Reflexões à Luz do Evangelho no canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Nesta oportunidade, a nossa conversa girará em torno do capítulo 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo esse que se intitula Bem-aventurados os aflitos, e vamos conversar sobre o item 20, item intitulado por Kardec, A Felicidade não é deste mundo. Tema muito atual diante de toda a situação em função da pandemia que estamos vivendo. Refletirmos sobre a felicidade. Mas antes de começarmos, nós gostaríamos de lembrar a todos para já deixarem preparado próximo a você um copo com água ou uma jarra, porque ao final, como estamos sempre fazendo, na prece final, que irradiará energias para os nossos lares, também fluidificará, será rogada a fluidificação das nossas águas. Então, desde já, nós podemos já deixar sobre a nossa mesa o copo com água ou uma jarra, como também o livro que é objeto do nosso estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, para se vocês quiserem fazer alguma consulta. Muito bem, então, para a preparação desse nosso momento, nós vamos ler uma página e fazermos a prece inicial. E a página de hoje, ela é do livro intitulado Calma, de autoria do Espírito Emmanuel, recebido através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a lição de hoje é de número 4, intitulada Nas Crises. E Emmanuel vai então nos dizer: estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentem. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Evita comentar os aspectos negativos da provação que atravesses. Ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam. Se existem ofensores no campo das inquietações em que porventura te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão que hajas sido objeto. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, querida Irmã Rosa, em mais um momento lhe buscamos em nosso pensamento para rogar o amparo e a proteção
para as reflexões que aqui se apresentam nesta oportunidade. Ajuda-nos, Senhor, a termos os ouvidos para ouvir as suas lições, a tirarmos o melhor proveito destes momentos em que agora em nossas residências nós temos tempo para mergulharmos dentro de nós e organizarmos aquilo que precisa ser organizado. Que estas reflexões à luz do Evangelho sejam um ponto de luz a iluminar o nosso caminho e a nos mostrar tudo aquilo que precisamos fazer nas nossas vidas. Que a sua paz, Senhor Jesus, que o seu amor nos acompanhe durante esses minutos. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito bem, meus irmãos. Como falamos, a reflexão gira em torno do item 20 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Felicidade Não É Deste Mundo. Ora, a felicidade é um tema que afeta a todos os homens, né? O desejo de ser feliz é algo inerente à alma humana. E nós vivemos em busca dessa felicidade. Mas certamente, por conta ainda da nossa imaturidade espiritual, nós vamos buscando caminhos que não nos levam ao objetivo que desejamos. São os equívocos que vamos cometendo na vida, quando imaginamos que para sermos felizes precisamos nos isentar completamente das dores e dos problemas. Ora, mas as dores e os problemas vão se sucedendo nas nossas vidas e nós não encontramos essa ilha da fantasia onde não há problemas e não há dor. E vamos então valorizando outros atributos na perspectiva de sermos felizes, como a beleza, como o poder, como a aquisição de bens materiais, como o conhecimento. E vamos trabalhando, batalhando para conquistarmos esses objetivos, mas ao conquistá-los, nós percebemos que eles não nos fazem felizes. E vamos nos decepcionando com essas situações, vamos em busca do consumismo exagerado, em busca da escravidão à matéria, que é aquilo que nos caracteriza. Então, por aí nós vamos e cada vez mais vamos descobrindo que aquilo que imaginávamos ser o caminho da felicidade não é. E nessa perspectiva, vamos chegando a um vazio existencial, seja qual for a condição social, de posses em que tivermos, as nossas perspectivas vão se esgotando e vamos nos sentindo tristes, vamos nos vendo cada vez mais longe da felicidade. Esse é um caminhar que o homem tem feito em busca da felicidade por caminhos equivocados, né? Então vamos entrando em momentos de depressão, de ansiedade, de medo, vamos perdendo a esperança e vamos então percebendo que precisamos fazer algo diferente, mas não sabemos o que é. Por isso que Deus, o Pai de infinito amor e misericórdia, nos manda os flagelos. Porque os flagelos como esse que agora estamos passando, é como se desse uma sacudida no nosso planeta. Estávamos numa correria desenfreada, buscando de forma exacerbada satisfazer ao consumismo, né, ao gozo imediato. E vem então a pandemia e mostra para nós que é preciso que a gente pare
um pouco. É preciso que a gente acorde dos caminhos equivocados que estamos buscando. Né? Isso nos faz lembrar a fala de Paulo para os Efésios, quando ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e o Cristo te iluminará. É isso que estamos precisando, esse é o recado que talvez esteja vindo agora para nós. Nós precisamos despertar. Esta sacudida que o mundo está recebendo é para despertar. Ora, Jesus já nos falou sobre tudo isso, só que nós não temos ouvidos de ouvir. E nós não entendemos direito as suas lições, por isso que veio o Consolador prometido para explicá-las de uma forma mais clara. Mas Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele já vai dizer quem são os felizes, quem são os bem-aventurados, que é a mesma coisa que felizes. Então ele vai dizer que são felizes os pobres de espírito, os mansos, os aflitos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que são pacificadores, os que são percebidos, os que são injuriados. Ora, como ser feliz assim, né? Então a doutrina espírita vem nos dar essas explicações, em especial nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus vai dizer então: alegrai-vos, pois grande é a vossa recompensa nos céus. Vem nos falar de promessas para o futuro, né? Para que a gente consiga, de fato, entender que a felicidade não é deste mundo ainda, que aqui, neste planeta, é uma escola para nós evoluirmos, né? Mas as lições de Jesus são o caminho para nós chegarmos à felicidade. Aliás, Allan Kardec diz isso logo na introdução, no primeiro parágrafo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai dizer que ali ele só trataria dos ensinos morais do Cristo. E ele vai dizer que esses ensinos são o roteiro infalível para a felicidade por vindoura. Então percebam que todos estão falando as mesmas coisas. Nós é que custamos a entender, nós é que somos alunos com deficiência. Por isso que a doutrina espírita vem repetir as lições do Cristo, porque nós ouvimos, mas não entendemos. E aí vem a doutrina espírita. Vem agora, neste item 20, o cardeal Morlot trazer esta mensagem: a felicidade não é deste mundo. Vamos destacar alguns trechos dessa mensagem para a nossa reflexão. A mensagem é longa, não dá para nós lermos tudo, mas vamos destacar alguns trechos. Cabe ressaltar quem é esse espírito, né, que traz essa instrução para nós: a felicidade não é deste mundo. O nome dele é François Nicolas Madeleine Morlot, que é um francês, nasceu em Langres em 1795, desencarna em Paris em 1862 e foi um cardeal francês. Daí ele mesmo assinar como cardeal Morlot. Ora, esse espírito, ele traz 5 mensagens dentro do escopo da doutrina espírita. 3 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa que estamos analisando hoje, a felicidade não é deste mundo, capítulo 5, item 20. E lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, ele vai também assinar o item 8, a virtude, e o item 9, os superiores e os inferiores. Também esse espírito assinará 2 mensagens na Revista Espírita do ano de 1863. Essas 5 comunicações foram dadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em Paris, no ano de 1863. Muito bem, vamos ver então alguns trechos do que nos diz o cardeal Morlot. Ele começa a sua dissertação dizendo assim: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Resumindo toda essa introdução que estamos fazendo, né? Porque
o homem conclui: a felicidade não foi feita para mim. Equivocadamente ele conclui isso, apressadamente ele conclui isso. E o cardeal continua: isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Então, o cardeal Morlot vai falar deste pensamento que vem lá no livro Eclesiastes, um dos livros do Antigo Testamento, em que ele não vai dizer textualmente esta frase: a felicidade não é deste mundo. Mas lá no Eclesiastes nós vamos encontrar uma reflexão que nos leva a concluir exatamente isto, né? Apenas muito rapidamente, lá no capítulo 2 deste livro, do Eclesiastes, versículos 4 a 11, né? Nós vamos ver lá uma fala, segundo a tradição rabínica, né, de um rei, que seria o rei Salomão, filho de Davi. E ele, então, nesses versículos que estamos destacando, ele vai dizer assim, resumidamente, não estamos lendo os versículos, mas ele lá diz: fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, hortas, árvores de toda espécie, amontoei prata, ouro e joias. Depois desse resumo, ele vai então concluir assim: olhei para todas as obras, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum tirava. Ora, exatamente essa é a conclusão, né? Que nas coisas materiais você não vai encontrar essa satisfação íntima que nós podemos chamar de felicidade. Então, ele conclui que tudo era vaidade, porque tudo é o apego à matéria, porque é isso que nos caracteriza. E nós vamos buscando esse caminho, porque os nossos instintos ainda muito exacerbados buscam pelo culto ao prazer, né? E lá no capítulo 3, no capítulo seguinte, no versículo 12, então, agora textualmente, ele diz assim: sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. Ou seja, aqui está também o caminho da felicidade: fazer o bem durante toda a sua vida. Nós já temos esses textos há muitos anos, né? Há milhares de anos já temos esses textos, mas não nos atentamos, né? Porque Jesus já falou quem são os felizes. Aqui, antes no Eclesiastes, já está a regra para ser feliz: fazer o bem, e a gente ainda fica buscando em caminhos que nos causam ainda mais tristeza. Nós vamos então avançar na mensagem do cardeal Morlot. Em um outro trecho mais à frente, ele vai dizer assim: nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições. Ora, vejam que é uma recapitulação do que o rei Salomão tinha dito, né? Não adianta a riqueza, não adianta o poder, não adianta a juventude, porque isso tudo é passageiro, isso tudo é transitório, isso tudo é material, e isso não vai trazer felicidade para ninguém, né? Porque a felicidade, ela é um estado íntimo. A felicidade, ela é uma emoção. Por isso que, quando se faz o bem, se sente o que é a verdadeira felicidade. É este prazer de fazer o bem, essa satisfação íntima que é a felicidade, né? E nós estamos por aí, ao longo de muitas encarnações, com dificuldade de entender isso, né? Talvez não, certamente por isso vem uma pandemia, onde a gente estava num corre-corre, né, em função das questões passageiras e transitórias, e essa pandemia fala assim: agora para, agora vai para casa, agora você tem tempo para você pensar, para você mergulhar dentro de você, para você fazer uma faxina na sua casa mental. Esse é o convite que a pandemia está nos trazendo: fazer uma faxina na nossa casa mental, tirar aquilo que não serve para nada, aquilo que é lixo, e nos alimentarmos
daquilo que é o verdadeiro, daquilo que é o belo, daquilo que é o bom, para nós conseguirmos ser felizes. O cardeal Morlot prossegue. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções. Ou seja, não há ninguém isento da dor neste mundo, porque como a doutrina espírita nos explica, é um mundo de provas e expiações. É um mundo onde aqui viemos resgatar erros que cometemos no passado. Então, teremos sim aflições, teremos sim dores. E isso é igual para todos, né? É uma condição de igualdade, né? Quando chega o coronavírus, mostra de uma maneira muito clara para nós que somos iguais. E ele vem contaminar as pessoas de uma maneira geral sem nenhum tipo de escolha, mostrando que nós somos todos filhos de Deus, espíritos criados nas mesmíssimas condições, destinados à felicidade e portadores de livre-arbítrio e da consequente responsabilidade. Continua o cardeal Morlot. Os que pregam que ela, a Terra, é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que ele cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam. Falando que a Terra não é uma única morada, não é a única morada, e que não é em uma encarnação que nós vamos decidir as nossas vidas. Né? A doutrina espírita nos fala isso com muita clareza. Né? E por isso que Jesus ele dizia, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque é essa verdade que vai fazendo a gente compreender a vida, compreender quem somos, compreender o que estamos fazendo aqui. E quando a gente vai se dando conta do plano que Deus tem para conosco, nós vamos descobrindo a verdade. E essa verdade nos liberta. Nos liberta de quê? Nos liberta dos erros. Como Jesus falou para os judeus, vocês são escravos do pecado. Ora, então nós somos escravos da matéria, atualizando a fala do Cristo. E é exatamente isso. Né? E a doutrina espírita é um remédio muito eficaz para proporcionar essa libertação. Né? Allan Kardec vai dizer lá na conclusão do Livro dos Espíritos que a força da doutrina espírita está na sua filosofia, no apelo que ela dirige à razão e ao bom senso. É um remédio forte, né? Para poder tratar dos doentes que estão com mais necessidade, que somos nós, que estamos há muitas encarnações sem encontrarmos o caminho real que precisamos seguir. Então, a doutrina espírita é esse remédio. Continua o cardeal Morlot. Algures, ou em alguma parte, moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Então, aqui ele está dizendo que há outros planetas, que apesar de ainda nós estarmos encarnando, ou seja, ainda não chegamos à condição de espírito puro, precisaremos ainda de uma encarnação, mas lá essa encarnação já é diferente, onde nós já podemos ter aquilo que é possível de gozo em relação à vida humana. Né? Isso tudo de forma muito clara está no Evangelho, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando lá os Espíritos vêm nos dizer que há os mundos primitivos, há os mundos de provas e expiações, como é a Terra, há os mundos de regeneração, que é a categoria que agora a Terra está sendo promovida, vamos dizer assim, aos mundos ditosos, os mundos onde o bem é maior que o mal, aos mundos celestes, onde só há o bem. Então, conforme nós vamos evoluindo e temos a possibilidade de habitar esferas mais evoluídas, nós vamos ampliando a nossa felicidade. É esse o raciocínio que a doutrina espírita vai nos trazer. O cardeal Morlot acrescenta ainda: não deduzais das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. E aí cabe olharmos para essa palavra penitenciária de uma forma adequada. Né? Não é a penitenciária que nós conhecemos
principalmente no nosso país, a penitenciária que se traduz como um educandário. Então, o que o cardeal Morlot está dizendo é que a Terra é um educandário e que os mundos evoluem da mesma forma que os espíritos evoluem, né? E a pandemia que estamos vivenciando vem exatamente para promover esse progresso, para acelerar esse progresso, conforme está lá no livro dos Espíritos, né? Acelerar o progresso intelectual, acelerar o progresso moral. E quanto mais nós progredimos, mais felizes, maiores cotas de felicidade nós vamos alcançando, né? Allan Kardec vai dizer isso lá no livro Céu e Inferno, né? Quando ele vai dizer que a felicidade está na razão direta do progresso realizado. Ou seja, quanto mais progredimos, mais felizes nós somos. Muito bem. E ele continua ainda, conclui agora, esse é o último trecho que destacamos. Ele conclui assim: deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo. Preparar para as gerações por vindoura um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Ou seja, ele está nos convidando a propagarmos o espiritismo. Porque o espiritismo é esse, como Kardec diz na conclusão do Livro dos Espíritos, é esse antagonista do materialismo. É ele que vem nos libertar desse culto ao prazer, da escravidão à matéria, né? Kardec vai dizer lá nessa conclusão que o espiritismo tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. Então, nós vamos concluindo, por todo o raciocínio que nos tem sido apresentado, desde lá do Antigo Testamento, desde Jesus, da doutrina espírita, que quanto mais nós fizermos o bem, mais felizes nós seremos. Que a felicidade é uma consequência natural da bondade. Essa é a conclusão que nós podemos chegar desta mensagem do cardeal Morlot. Mas avançando um pouco mais, nós podemos tomar esta máxima do Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo, e enxergarmos esta máxima por duas possibilidades, né? A primeira é aquela que foi explorada pelo cardeal Morlot, é de que há mundos mais evoluídos do que o planeta Terra, onde a felicidade é mais plena, né? A felicidade não é deste mundo neste sentido, conforme o cardeal Morlot falou. Os mundos mais evoluídos são mundos mais felizes, né? E, aliás, nós temos prova disso, né? Lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec comenta a questão 188, ele vai falar exatamente que Júpiter é o planeta mais evoluído do sistema solar. E na Revista Espírita, especialmente na de 1858, nós vamos ter muitas notícias sobre o planeta Júpiter trazido pelos Espíritos, mostrando que lá, por exemplo, só para a gente ter uma noção, uma ideia do que é um planeta dessa envergadura, uma vida dura algo em torno de 500 anos. Porque não temos as vicissitudes, não temos os vícios. Então, uma vida dura 500 anos, uma encarnação dura 500 anos. É o que está lá na Revista Espírita, né? A infância dura poucos meses, porque nós não temos mais necessidade de passar por esta fase da infância, né? Rapidamente readquirimos a nossa maturidade, né? A nossa plena condição espiritual. Então, vejam que este caminho é muito bem explorado pelo cardeal Morlot, falando que há outros planetas mais evoluídos. Mas poderíamos ainda entender esta fala de uma outra forma, né? Pois, como vimos, a felicidade não está no mundo material. Então, ela se encontra no mundo interior. Isto é muito importante para a gente entender. Que ela é uma consequência do dever retamente cumprido. Quando nos envolvemos com qualquer atividade em que fazemos o bem, nós entendemos o que é isso, porque nós sentimos esse prazer que não vai embora, um prazer que não acaba, é um prazer que fica, não é um prazer impermanente, como aquele proporcionado pelas coisas materiais. É um prazer
definitivo que fica em nós. Então, mergulhar no nosso mundo íntimo, nós podemos encontrar a felicidade quando cumprimos retamente os nossos deveres. Ora, para concluir, na questão 920 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Os Espíritos respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Nos mostrando que é possível, sim, sermos felizes na Terra. Há uma felicidade relativa que nós podemos ter. E essa felicidade, ela é proporcional ao nosso trabalho, ao quanto de bem nós fazemos, né? A gente suaviza os nossos males e conseguimos, assim, ter uma cota de felicidade possível nesta Terra. E na questão 922, concluindo, Kardec pergunta, uma pergunta mais longa, mas só trouxemos um trecho dela. Haverá alguma soma de felicidade que é comum a todos os homens? E os Espíritos respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Nos mostrando que, sob o ponto de vista da matéria, nós, tendo o necessário, nós já podemos ser felizes. E os nossos problemas se passam exatamente porque nós queremos mais do que o necessário, né? Nós desejamos mais do que o necessário. E é isso que nos faz ter aflições, para ter mais e depois para manter aquilo que temos. E isso nos traz, em verdade, infelicidade. Então, sob o ponto de vista da matéria, é ter o necessário, desejar o necessário. E sob o ponto de vista moral, consciência tranquila. O que é consciência tranquila? Quando cumprimos os nossos deveres. E fé no futuro. O que é fé no futuro? É quando nós nos entregamos a Deus. Então, sob o ponto de vista moral, é nós fazermos tudo que está ao nosso alcance diante de uma situação qualquer, como esta pandemia, e depois disso nós nos entregamos a Deus, porque sabemos que Ele é o Pai, Ele é o amor, e Ele vai está sempre fazendo tudo para que a gente possa evoluir. A evolução ou a condição de felicidade é uma fatalidade nas nossas vidas. E Deus está sempre promovendo instrumentos para que isso possa acontecer. Ora, quando fazemos uma avaliação de todo esse quadro, da nossa situação no nosso planeta, da questão da nossa evolução, né? Isso Jesus nos falou de uma forma muito objetiva quando ele narra a parábola da figueira estéril, que está lá narrada em Lucas, no capítulo 13. Nós vamos concluir lembrando desta parábola, versículos 6 a 9, quando ele diz que um certo homem, né, tinha uma figueira na sua vinha e ele vai então até esta figueira para encontrar algum fruto, e não acha fruto nenhum. Ele chama então o vinhateiro e diz assim: olha, já há 3 anos que eu venho aqui buscar algum fruto e essa figueira não dá fruto, ela está ocupando um espaço inutilmente. Então corta essa figueira e joga ela fora, ela não está dando fruto. E o vinhateiro pede então ao dono da vinha que tivesse um pouco mais de paciência. Ele diz: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou escavar em volta desta figueira, vou colocar adubo e vamos aguardar mais à frente. Se ela não der fruto, nós cortamos. Pode ser que ela dê fruto. E é exatamente essa é a nossa situação, né? Porque nós estamos no planeta Terra, que é a vinha. E o dono desta vinha é Deus. E nós somos a figueira, que não estamos dando fruto. E Jesus é o vinhateiro. E Jesus pede a Deus um pouco mais de paciência para conosco, porque cortar significa o quê? Retirar do planeta Terra e mandar para um outro planeta. E ele então está adubando a nossa volta, colocando a doutrina espírita, que é um adubo forte, para poder fazer com que a gente se modifique, que a gente mergulhe dentro de nós e que possamos dar frutos.
A seguir, nós vamos ouvir a prece final feita pela nossa irmã Graça. E neste momento nós seremos contemplados em nossos lares com as energias que estamos precisando, assim como também a nossa água será fluidificada. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos, muita paz e até uma nova oportunidade. Meus amigos, vamos orar. Se desejar, feche os olhos. Deixe-se envolver pelos acordes suaves da música. Mentalize a imagem de Jesus. Observe a sua expressão facial, o seu olhar, seus cabelos cor de amêndoa, partido ao meio, a moda de Nazaré. A barba espessa, mas a sua expressão é tranquila, é serena. Ele está sorrindo. Os braços abertos, te convidando para um abraço. Sinta o calor dos braços do Mestre. Sinta o conforto, o aconchego do abraço de Jesus. Mestre, eu queria te pedir por todos aqueles que neste momento estão experimentando a aflição, a dor, o medo, o desconforto físico. Não posso esquecer dos idosos que neste momento estão isolados, distantes do sorriso e da alegria dos netos e dos filhos. Jesus, apacenta as tuas ovelhas que retornam ao plano espiritual e sopra o conforto, o lenitivo da tua bênção aos seus familiares. Mestre amigo, permite que seus emissários visitem os hospitais, confortando os doentes e abençoando os profissionais da área de saúde, incluindo aqueles que trabalham na recepção, na segurança, na higienização e também nos motoristas, enfim, a todos que, como soldados, estão bravando uma batalha com o vírus que atinge a toda a nossa terra. Ó Jesus, olha pelos dirigentes da nossa nação, contemplando a eles com o equilíbrio e a lucidez
nas tomadas de decisões. Que o manancial de luz da lembrança de sua presença chegue a todos os lares daqueles que nos ouvem, assim como dos moradores da nossa cidade, da nossa nação, e que com a força de nosso pensamento seja capaz de envolver toda a nossa terra, essa escola bendita que tanto nos ensina. Apresentamos a água para que ela seja fluidificada. Suplicamos que nela seja depositada a energia necessária, o fluido indispensável a este momento, ao nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Que a paz, a luz e a esperança envolvam os nossos corações. Muita paz.